O corpo seco do açude ainda está lá. Quem me enviou o relato de hoje foi o José Carlos, da cidade de Areia, na Paraíba. A cidade de Areia é uma das cidades, na minha opinião, mais bonitas, né? Que tem muita história, uma das cidades mais antigas da Paraíba. Inclusive, é a cidade onde nasceu José Américo, um dos pintores mais famosos do Brasil, né? E talvez do mundo. O José Carlos diz o seguinte, era 1978, ele tinha 11 anos na época. O avô dele havia comprado um pedaço de sítio, né, que ele chama aqui pedaço de sítio, ou seja, um sítio, né, uma fazenda, e ele conta que era bem próximo à cidade de Areia. Essa fazenda havia sido de um dos maiores plantadores de café, produtores de café, né, da época, de abacaxi, de cana, de açúcar, né? Inclusive lá tem engenho. E ele diz que havia uma lenda, né? Que no açude, que era 5 minutos da casa, da fazenda para o açude, havia um corpo seco. Aparecia, tinha uma aparição lá que assombrava todo mundo. Aparecia um homem, tipo corpo seco, dentro de um açude. E esse açude já havia... Muitas pessoas já haviam se desvivido lá. E muitas pessoas já haviam visto esse homem lá muito à noite, principalmente em noite de lua. O José Carlos era uma criança de 11 anos muito curiosa e ele disse que certa vez ele planejou sozinho de pegar uma lanterna e ir lá até o açude para saber se realmente existia, porque ele queria ver, ele queria saber como era um corpo seco, o que era um espírito, um corpo seco. Ele queria saber, ele que tinha muita curiosidade. E ele chegava a sonhar indo até o açude sozinho, porque para ele era uma das maiores aventuras. E então ele disse que certa vez era noite de lua, estava muito claro. Ele pegou uma lanterna, depois que os pais dele e os irmãos dormiram, e o avô, ele pegou uma lanterna, tirou o sandálio dos pés e foi devagarinho para ninguém escutar até o açude. Chegando no açude, ele disse que era uma noite muito bonita, uma noite clara. E ele disse que lá, quando chegou, não tinha nada, estava tudo normal. Ele disse que aquela água, a lua refletia e era uma imagem linda. As estrelas e a lua, né, estava aquela noite clara, refletia na água do açude. E era uma imagem perfeita. Então ele disse que ficou contemplando aquele lugar, aquela visão, né? O açude brilhando, a lua brilhava na água do açude, e ele disse que era muito lindo. Então ele olhou, ficou um tempo lá e viu que não havia nada. E ele disse que, para não dar a viagem perdida, ele disse: eu vou chamar, né? Para ver se o corpo seco aparece. E ele foi e chamou, né? Ele disse que gritou: corpo seco, você está aí? E aí ele disse que nada aconteceu. Ele disse: eu vim te ver, mas já que você não está aqui, eu vou embora. Quando ele virou as costas, ele escutou um assovio. E o assovio veio direto do lado do açude, né? Como se viesse de dentro do açude. Então ele disse que quando ele se virou, estava lá aquela figura bizarra. Ele disse que aquele ser era muito alto, né, bem grande, bem compridão, bem altão, como se tivesse 2 metros. E aquele ser vestia uma roupa esmulambada, como se fosse uma roupa cinza, né, uma roupa de cor cinza, toda esmulambada. E aquele ser tinha um semblante horrível. Ele olhava com aquele olhar, ele disse que os olhos eram aqueles buracos fundos, escuro, e ele disse que ele olhava para dentro da água. E ele disse que aquele ser virou, quando ele virou assim para olhar para ele, ele disse que foi a coisa mais horrível que ele já pôde ver na vida dele. Ele disse que era uma figura aterrorizante. Nessa hora, ele jogou a lanterna fora. E aí ele disse que quando tentou correr, né, ele disse que foi horrível. Ele disse que era horrível, aquele ser bem no meio do açude. Quando ele tentou correr, ele disse que não sentiu as pernas. Era como se algo tivesse segurado as pernas dele, que ele pesava demais. Ele não podia nem se mover. E nessa hora ele caiu de joelho, né, ao chão. Ao cair de joelho, ele começa a tentar gritar, mas também não conseguia gritar, pois parecia que a língua dele estava maior do que a boca. Não cabia na boca, tão grossa que estava. E ele disse que não conseguia nem correr e nem gritar.
E nessa hora ele entrou em desespero, achando que ia morrer. E aquela força foi puxando, né, o José Carlos para dentro do açude. E o José Carlos foi descendo, aquela força puxava ele, ao ponto dele descer e atolar suas pernas. Ele sentia as pernas dele atolando na lama do açude. E aquela água gelada deixava mais ele ainda assim, sem forças, né, sem reação para sair de lá. Então ele conta que nessa hora ele começa a clamar ao Senhor. Se arrepende na mesma hora de ter feito aquilo, né, desafiado o sobrenatural. E ali ele diz que começa a se debater dentro do açude. E nessa hora ele começa a pedir a Deus, né, que o Senhor tirasse ele dali. Começa a clamar a Deus, né? E ali ele diz que aquela força soltou ele, né? E quando ele solta, ele diz que aproveita aquela oportunidade, com todas as forças das mãos dele, ele sai, segura no capim e sai. Consegue sair dali pesado de lama do açude. E saiu correndo, deixou a lanterna para trás e saiu correndo. Nessa hora ele não tinha tempo para pensar em nada. E ele diz que quando chega em casa, ele entra todo cheio de lama, molhado, vai para o banheiro em pânico e acorda a mãe. E aí a mãe, nessa hora que a mãe pergunta o que ele estava fazendo ali, por que ele estava cheio de lama naquela hora da noite, né? E ele diz: mãe, eu fui até o açude ver se eu via o corpo seco. E ele estava lá. E ele quase me matou afogado. Então, pessoal, ele disse que ficou traumatizado, né? Ele disse que não ficou muitos anos. Ele disse que quando veio voltar a este açude, ele já estava com... Ele tinha 11, já estava com 16 anos, mas mesmo assim ele tinha medo, ele não ia lá sozinho. E tinha outros relatos de pessoas que já haviam se desvivido dentro desse açude, através daquela força que havia naquele açude, que puxava as pessoas vítimas, né, lá para dentro, e as pessoas se afogavam, né? Havia muitos relatos de vítimas, inclusive ele disse que nesse açude tinha, ainda até hoje ainda tem cruzes. O açude é desativado, né, hoje em dia, e as terras lá ainda é da família dele, né? Ainda é do pai dele, que já é falecido também. Mas ele disse que é um lugar que é assustador. Ele disse que nunca mais quis desafiar o sobrenatural. Hoje ele mora em uma cidade grande, né? Estudou, se formou, mas ele disse que de vez em quando vai lá recordar a infância dele, né? E o que aconteceu com ele, que o deixou traumatizado. E é como ele fala aqui, né? Nunca devemos desafiar aquilo que não conhecemos, pois o sobrenatural existe e é mais real do que nós pensamos, é verdade. Então ele diz, né, o seu José Carlos diz que ficou traumatizado, né? Hoje ele tem 3 filhos, todos 3 são formados e conhecem a história e também conhecem o lugar. De vez em quando eles vão lá visitar e ele recorda, né? Vai lá recordar o que aconteceu com ele. Ele poderia não estar aqui para contar este relato, né, para nós. Então é isso, pessoal, o relato do seu José Carlos. Quem gostou, deixa aí o like, tá bom? Para me ajudar. E tá trazendo mais histórias como essa, né? Lembrando que é uma história real, aconteceu comigo, eu estava com 11 anos. Nunca vou esquecer essa experiência sobrenatural que eu vivi na minha infância. Muito obrigada por contar o meu relato. Então é isso, pessoal, o relato do seu José Carlos, né, lá da cidade de Areia. E assim, pessoal, muitas pessoas duvidam, né? Eu vejo tantas pessoas comentando, né, até nos meus vídeos mesmo, isso é mentira, isso não existe. Porque as pessoas, eu até entendo, porque as pessoas, quem nunca viu, não, né, vai achar que realmente é mentira, né? Mas não, pessoal, o sobrenatural é real, existe. Tem muitas pessoas céticas porque elas não têm acesso, né? Talvez exista algum bloqueio que essas pessoas não conseguem ver, né? E assim, a gente tem que entender, né? Que muitas pessoas só acreditam naquilo que elas veem. Então é isso, pessoal. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau e até um próximo relato, se Deus quiser. Bye!